Bem, vamos lá. Vamos tentar falar agora dos casos clínicos que o Master Damon disponibilizou e que tenham relação com a dentição mista e a recuperação de espaço por meio do protocolo de Gainer. Então vamos tentar falar rapidamente, baseado naquilo tudo que a gente já tem conversado. Então esse é um jovenzinho padrão 1, com uma birretrusão dentoalveolar, que se verifica a razão nas fotos intrabucais. Veja aí que as intrabucais mostram retrusão e retroinclinação dos elementos superiores e inferiores, e isso tem a ver com a inexistência de osso alveolar que comporte os dentes que estão sem qualquer espaço, certamente por perda precoce dos caninos descidos. Então, agora eles já estão vindo e trata-se de um menino com uma foto boa de frente, um perfil que vai melhorar muito se for inflado, se houver suporte labial superior e inferior para o rosto. Então, a cefalometria ela dá conta, é notório que nós estamos diante de retroinclinação dentária superior e inferior e a necessidade de remodelação no sentido sagital, enquanto ele também é classe 2 molar, porém tem medidas angulares para rotação perfeitas. É um menino mésio-facial e que, veja só, está com 13 anos de idade e tem então uma situação aí de imaturidade dentária, porque a idade biológica não corresponde à idade cronológica. Ele está aí vivendo o começo do segundo período intertransitório, que a gente tem aí por volta dos 10 anos e meio de idade. Então, modelo de gesso mostrando pequeno desvio de linha média direita, coisa que só a Priscila se atentaria, porque isso é o mínimo que o menino tem. Ele não tem espaço nenhum para nada e tem essa mordida cruzada aqui. Classe 2 de Engel, retroinclinação incisiva evidente, e olha o nível do dano. Contato entre premolar e lateral, permanentes aqui mantidos, então não é um caso que se possa fazer a colagem contínua. Vamos lançar mão do de Gainer nesse caso. Foi o que fez o professor Damon. Veja o nível de impacção do elemento 43 e o 33 nem se percebe ainda. As fotos de rosto, o dente tentando vir aqui à frente, um colapso. Um colapso que, até muito pouco tempo atrás, era impensável realizar ganho de espaço. Isso aqui, meus amigos, eu já fiz muita, como se diz no Nordeste, foi muita extração seriada disso aqui. Extrair, e aqui ela já está adiantada, não tem muito o que tirar, é extração imediata dos premolares e ancoragem máxima de molares para não perder nada desse espaço quando for buscar os caninos. Entretanto, o que foi feito? A ousadia, que agora parece uma coisa natural, veja, o dente nem existe aqui no lugar do 33, espaço nenhum, espaço zero. Então, a que agora parece natural, recuperar esses espaços, isso é novo. Não foi feito ainda em um século de ortodontia. É recente demais. Então, está
o Damon é esse pioneiro no pensamento. Mas veja que aqui ele está com ainda o seu Bract, o Damon 1 ou 2, e precisando começar imediatamente o trabalho, porque já estava perdendo tempo considerando o avançar da idade, ele lançou mão de fio de aço aqui e fio de aço superior. Com essa dobra, ele consegue criar um efeito stop e entra nos dentes, e o fio de aço consegue ir até lá atrás, ele é dobrável lá no fundo, passando um espaço, e com isso ele iniciou o trabalho que vai se dar também muito em função da vestibularização dos elementos anteriores. Daí que o Damon, que estabeleceu o primeiro protocolo do Damon Gainer, ele mesmo perverteu o protocolo para poder antecipar os benefícios. Por isso é que a gente não pode tirar da cabeça os princípios, porque as técnicas, os protocolos, a maneira que se chega nesse princípio, que se chega no resultado que o princípio deseja, é negociável. Então nós não podemos perder nunca a capacidade de ter o bom senso e mexer com todas as peças desse jogo. Então veja aí que o Damon colou, passou o fio, um fio retangular, e veja aqui a sobra de fio atrás. Inferior. Aqui está escrito Nightie, erroneamente. Esse aqui não pode ser um níquel titânio. Então, passado 4 meses, ou seja, ele teve uma consulta de 8 a 10 semanas, mais outra consulta. Veja que passado esse tempo, o que ele tem no inferior ele já consegue chegar até lá atrás também. Então, com 2 consultas e a partir de 4 meses, ele tem o inferior envolvido no processo de recuperação de espaço, e o superior começa a aparecer, opcionar mais aqui. O canino é uma corrida contra o tempo, para que eles entrem espontaneamente nos lugares que ainda não existem. Então veja aí por lateral, o paciente voltou. E cadê as ativações? O Damon preferiu trocar, como a gente disse, as molas. E o espaço começa a ser gerado. Olha aqui. É isso aqui. Tem que ter muita paciência e cautela. Tem que acreditar. Primeira consulta. E a consulta seguinte, na qual ele passou a mola, os springs, no arco inferior. E aí está, com 8 meses e agora 4 consultas. Veja como o canino espontaneamente vai indo para o lugar. Agora esse aparece, esse cada vez mais, e aqui o espaço tem sido gerado para o dente que ainda está incluso. As molas foram trocadas, espaço mais bracket, que é o recomendável numa situação tão caótica como essa. Ao contrário de aproveitar a mesma, é colocar a nova. Numa situação dessa, diferente daquelas que a gente mostrou na primeira parte da aula, não podemos arriscar. O ideal é lidar com a troca de molas de Rock Mountain, que são ótimas, é o que eu faria.
Então as laterais na quarta consulta, 8 meses depois. E agora compare a foto inicial do dia logo depois da montagem com isso aqui. Olha o espaço que se ganhou só com as espirais de Naitai para os caninos. No inferior, em função disso, esse já vai entrando no arco. Olha o nível do espaço ganho bilateralmente. Nós vamos usar então molas boas, tá, pessoal? E aí, com 8 meses, veja, não se fala mais em perder premolares num paciente com birretrusão labial e retroinclinação incisiva. Mudou para sempre o perfil do menino. Bom, agora é colado brackets em todos os dentes e o tratamento segue o seu fluxo até ser concluído. Então essas são as fotos finais de um paciente que não teria o longo eixo dos incisivos paralelo ao longo eixo da face, o eixo da face, nenhuma classe 1 e muito menos esses pré-molares aqui que seriam sacrificados. Então foto inicial, foto pós-tratamento, foto inicial, foto pós-tratamento com um 4x4 aqui, aqui um 3x3, como o paciente era e como ficou, e a melhora labial do sorriso, o suporte, a inicial e a final. Isso há um tempo atrás seria considerado uma mágica. A foto inicial não pode ser a final, olha o nível da retroinclinação. E agora sim, o paralelismo com o eixo facial. E em função da mola, houve também um aumento do ímpa desse paciente. Fica tranquila, Pri. Ele vai sobreviver com certeza. Bom, olha antes e depois. E aqui um artigo de 1983, na qual o professor McNamara e amigos diziam que, em seus artigos, que os resultados do estudo que eles estavam fazendo sugeria que a gente tinha que considerar que técnicas que incrementam o comprimento do arco dentário são melhores do que técnicas que reduzem a massa dentária. Então, olha que interessante. Desde aquela época, já se sugeria, em função de artigos científicos comparando técnicas, que era melhor ter técnicas que aumentassem o perímetro do arco do que técnicas que diminuíssem a quantidade de dentes. Então veja aqui a distância intermolar de 24 milímetros, que passou para 37 milímetros. A distância interpress, que era de 34 milímetros, foi para 45 milímetros. E aqui, na cúspide mesial do molar, de 41 para 55. Interprés inferiores, um aumento de 11 milímetros. Nós estamos falando de 1 centímetro. 1 centímetro.
meio centímetro. E a mudança palatal quando se venceu a constrição que havia. Antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Um ano de contenção. E aí você vê que tem osso. Lógico, houve remodelação dentoalveolar. São brackets passivos com mola de força leve. O paciente retorna aí agora com 18 anos. O cabelo melhorou um pouco bastante muito. Já não anda mais de moto. Nem pintou de amarelo. Aqui já são 2 anos e meio de contenção. E já não usa mais contenção há 19 meses. Lógico que tem muitos defeitos, mas quem vê algum defeito faz melhor, considerando do que se tratava.